Aula de hoje, galera, a hipótese de Avogadro e o volume molar de um gás. Beleza, vamos com tudo. Olha só, considere que a gente tem aqui, três recipientes idênticos, de mesmo volume. E aí eu tenho bolinhas de ping-pong, azulzinho, laranja e branquinha. Todas, com exceção da cor, idênticas, tá? De mesmo volume, de mesmo tamanho, igualzinho. Eu pego, coloco bolinhas azuis nesse primeiro recipiente. Vou ter um certo número de bolinhas azuis. Coloco bolinha laranja no outro recipiente, vou ter um certo número de bolinhas laranjas ali. E coloco as bolinhas brancas no último recipiente, vou ter um certo número de bolinhas brancas. O que eu posso dizer a respeito do número de bolinhas que eu vou ter nesses recipientes? Lembrando que os recipientes têm o mesmo volume, quer dizer, são do mesmo tamanho, e as bolinhas também são do mesmo tamanho. A gente pode dizer que o número de bolinhas que eu tenho é igual na azul e na laranja, é igual na laranja e na branca. Ou seja, o número de bolinhas em qualquer um dos cestos é o mesmo. Por quê? Porque os cestos têm o mesmo tamanho e as bolinhas também têm o mesmo tamanho. Vamos trazer isso para a química agora. Digamos que eu pegue três recipientes idênticos, de mesmo volume, e coloque nesses recipientes moléculas de cores diferentes, que eu estou representando como sendo moléculas diferentes. Então, eu coloco moléculazinhas azuis no primeiro, no segundo as laranjas e no terceiro as branquinhas. São moléculas diferentes, certinho? Mas considere uma coisa. Lembra que a gente falou lá no comecinho do estudo dos gases que as partículas de gás ocupam um volume desprezível em relação ao volume que elas ocupam. Então, a gente pode considerar todas as moléculas sendo do mesmo tamanho, certinho? Então, se eu posso considerar todas as moléculas como tendo o mesmo tamanho e os recipientes que a gente está analisando têm o mesmo volume, a gente pode dizer então que o número de moléculas que tem nesses frascos é o mesmo. Beleza? Beleza mais ou menos, professor. Mais ou menos pelo seguinte, para gás não é tão simples assim. Eu tenho que analisar pressão e temperatura. Então, se eu tiver qualquer que seja o gás dentro de um mesmo volume, mas que esteja na mesma pressão e na mesma temperatura, eu posso dizer que o número de moléculas é igual, certinho? Pensa comigo, volumes iguais, contêm o mesmo número de moléculas. Se elas tiverem a mesma agitação, a quantidade de choques que dá é a mesma, então a pressão é a mesma. Beleza? Essa é a hipótese de Avogadro. O que ela diz? Ela diz que em volumes iguais, de quaisquer que sejam os gases, se eles estiverem na mesma pressão e temperatura, nós vamos ter o mesmo número de moléculas dentro desse recipiente e também número de mols igual, certo? Se o mesmo número de moléculas é o mesmo número de mols. Então, está aqui o enunciadozinho da lei dele. Volumes iguais de quaisquer gases, que eu estou chamando aqui de A, B e C, se eles estiverem nas mesmas condições de pressão e temperatura, é certo que nós teremos lá o mesmo número de mols, o mesmo número de moléculas de gás. Beleza? Qualquer que seja o gás, mesmo volume, mesma pressão, mesma temperatura, é o mesmo número de mols. Certinho? Beleza? Então, vamos pensando de novo. Quaisquer que sejam os gases, representando ali, diferente pela cor, num mesmo volume, eu sei que se estiver na mesma pressão e na mesma temperatura, vai ter o mesmo número de moléculas. Beleza? Então, se eu disser que tem 1 mol nesse primeiro recipiente, quanto é que tem no segundo? Perfeito! Tanto no segundo quanto no terceiro, nós teríamos 1 mol de gás também. Volumes iguais, mesmas condições de pressão e temperatura, mesmo número de mols. Mas qual será que seria esse volume? Ah, professor, depende, hein? Exatamente. O volume de um gás depende de duas condições: pressão e temperatura. Certinho? Então, para a gente saber qual o volume ocupado por 1 mol de gás, eu preciso saber a pressão e a temperatura a qual esse gás está exposto. Porque se eu variar isso, varia o volume de 1 mol de gás. Tranquilo? Então, vamos pegar um recipiente aqui que tenha paredes móveis aí que possa se deformar, então que tenha volume variável. Se eu tiver 1 mol de gás lá dentro, como é que eu vou saber qual é o volume? Bom, depende da pressão e da temperatura. Como depende da pressão e temperatura, como é que eu vou saber qual é o volume de 1 mol de gás? Você precisa fixar uma condição de pressão e temperatura. Exato, foi para isso que foi criado a CNTP.
Isso é uma condição fixa de pressão e temperatura. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. CNTP, condições normais de temperatura e pressão, onde a pressão é de 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio e a temperatura 273 Kelvin ou 0 graus Celsius. Nessas condições, o volume de 1 mol de gás vale 22,4 litros para cada mol, ok? Isso aí você pode obter utilizando o PV-nRT. Você usa a pressão de 1 atmosfera, o volume é o que você quer, o N você vai jogar 1, que você quer saber o volume de 1 mol, o R é constante e a temperatura 273 Kelvin. Você chegaria aí nos 22,4 litros para cada mol de gás. Tranquilidade até aqui? Belezinha? Então, nessa aula do que a gente falou? Hipótese de Avogadro. Volumes iguais de quaisquer que sejam os gases, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de moléculas. Consequentemente, mesmo número de mols. Tá, e qual será que é o volume ocupado por 1 mol de um gás? O volume ocupado por 1 mol de um gás depende de pressão e temperatura. Nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de gás, independente de qual seja o gás, sempre vai ocupar 22,4 litros. Belezeira? Tranquilão? Legal! Hora do exercício, hora de saber se você realmente entendeu, hein? Não sai do vídeo, agora é a hora principal, combinado? Então, bora lá, vamos para o exercício e antes disso, deixa eu só te lembrar uma coisa, aqui na descrição, link para o site do Professor Marques, onde você vai ter teorias, tá? Resumos teóricos, listas de exercícios e mais um monte de coisa. Dá uma passadinha lá depois e conhece o site do Professor Marques, tá bom? De volta com você, vamos resolver o videocício que ele deu para nós. É esse aqui, ó. Ele fala do Amadeu Avogadro, certo? Que colocou lá a hipótese de Avogadro, que hoje é lei, comprovado, tudo belezinha. E fala que volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições têm o mesmo número de moléculas, o mesmo número de mols. Aí ele vai fazer algumas afirmações. A primeira delas. 2 recipientes fechados e idênticos, volumes iguais, contendo hidrogênio e etano a 25 graus e 2 atmosfera, nas mesmas condições, possuem a mesma massa. Olha só. Então ele está falando que nós temos 2 frascos idênticos. Um deles a gente tem o gás hidrogênio, H2, e no outro o gás etano, que é o C2H6. Você vai aprender isso lá na orgânica, como é que a partir do nome monta a formulinha, tá? Bom, eu vou ter um certo número de moléculas em cada um desses recipientes aí. Como eles estão nas mesmas condições, a gente pode afirmar com certeza que o número de mols é o mesmo. Ô professor, isso vale também para massa? Bom, vamos dar uma verificada se vale ou não vale para massa? Põe na tela cheia! Vamos embora então, olha só. O que a gente sabe que é igual, né, para gases diferentes nas mesmas condições de pressão e temperatura aqui, temperatura, pressão, é o número de mols, certinho? Então, o número de mols de H2 é igual ao número de mols do etano. Tá, beleza. Número de mols, a gente sabe que pode ser calculado como sendo a massa de amostra pela massa molar, certo? Mesma coisa aqui embaixo, o número de mols seria a massa pela massa molar. Então, eu posso dizer que a massa é o número de mols vezes a massa molar. Mesma coisa aqui para baixo. A massa, né, que eu quero descobrir, é o número de mols vezes a massa molar. O número de mols é o mesmo, tá? Então, nos 2 frascos o número de mols é igual. Então, a massa depende, na verdade, da massa molar. No caso aqui do H2 é 1 do hidrogênio vezes 2. Então, essa massa molar aqui, vale 2 gramas por mol. Então, ficaria um certo N vezes 2. Aqui embaixo é 12 do carbono vezes 2, 24, com mais 6 dos hidrogênios, 30. Então, essa massa molar aqui, é de 30 gramas por mol. Então, é óbvio que essa massa não vai dar igual. O N é o mesmo,
mas a massa molar varia, então não pode dar igual a massa, então eles não têm a mesma massa. Bom, você viu aí que quem é igual é o número de mols. A massa não é necessariamente igual. Pode até ser igual se a massa molar das duas espécies comparadas for igual, mas não é o caso aqui, tá bom? Beleza, ó, vamos lá. Segunda afirmação, ele fala que o número de moléculas de gás nos recipientes da proposta anterior é o mesmo. Bom, são volumes iguais, de gases diferentes, mas sob as mesmas condições de pressão e temperatura. A gente já definiu, e Avogadro falou isso, que o número de moléculas é igual, o número de mols é igual. Então a afirmaçãozinha dele é verdadeira, belezinha. Tranquilo? Próximo item, olha só. A quarta parte do número de Avogadro de moléculas de hidrogênio estão presentes em um frasco de 5,6 litros na CNTP. Vamos ver isso em tela cheia? Beleza, vamos nessa. Esse número de Avogadro a que ele se refere aqui é o 602 vezes 10 a 23. Vou aproximar aqui para 6 vezes 10 elevado a 23, no caso aqui, moléculas, certo? Ele falou em CNTP. O que a gente sabe sobre CNTP no que diz respeito a volume de gás? A gente sabe que o volume molar de um gás é 22,4 litros do gás para cada mol dele. Beleza. O que mais a gente sabe? A gente sabe que 1 mol equivale aos 6 vezes 10 elevado a 23. Então, olha só, a gente pode dizer que 22,4 litros contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, vou fazer essa montagem. Tá, legal. Aí ele fala da quarta parte do número de Avogadro. A quarta parte do número de Avogadro é 1/4 desse valor. 1/4 disso aqui vai dar 1,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então vamos ver qual seria esse volume aqui. Então nós teríamos legal. Então aí a gente pode fazer o quê? Esse 10 a 23 a gente pode cortar. 1,5 com 6 a gente pode simplificar e vai dar 4 aqui embaixo. Então no fim das contas fica 22,4 dividido por 4. 22,4 dividido por 4 vai dar 5,6 litros. Então essa afirmação é verdadeira. Beleza? Entendido? Próximo item, ele fala aqui que um número de Avogadro de átomos de gás xenônio tem massa 1,31 vezes 10 a menos 1 quilogramas. Será? Bora ver. Então vamos lá. Um número de Avogadro de átomos de xenônio possui essa massa aqui. Bom, o xenônio, Xz, tem massa atômica 131U. Beleza? Então, sempre que eu tomar a massa em U de uma espécie e jogar ela para gramas, 131 gramas, eu sei que ali eu tenho 1 mol. E eu sei que 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 daquilo que a gente está falando. Xenônio, então, átomos de xenônio. Então, átomos. Beleza. Ele está dizendo que um número de Avogadro, ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos, tem essa massa aqui em quilos. 131 gramas expresso em quilos. Vamos ver? Olha só, 1 quilograma equivalem a 1000 gramas. Então, 131 gramas, que é o equivalente a um número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, vai dar X. Então, X é igual. Ok? Então, a gente tem aqui, 1000 é 10 a terceira. Eu posso subir como 10 a menos 3. Então, vai ficar 131 vezes 10 a menos 3 quilogramas.
Passando isso aqui para notação científica, a vírgula está aqui, a gente vai jogar ela para cá, ó. Então, nós vamos jogar isso aqui para 1,31. De 131 para 1,31, diminuiu 2 aqui, certo? Se eu diminuir 2 aqui, ó, eu tenho que aumentar 2 aqui para compensar. Então, iria para vezes 10 a menos 1 quilogramas. Verdadeira também essa afirmação. Beleza, né? Próximo item, vamos lá. Um número de Avogadro de moléculas de gás buteno possuem a mesma massa que um número de Avogadro de átomos de ferro. Vamos para esse item. Um número de Avogadro é equivalente a 1 mol de gás buteno, 1 mol de ferro metálico. O buteno, você vai aprender como é que monta a formulinha dele lá na parte de orgânica, mas seria o C4H8. Esse é o buteno. Quanto que vai dar a massa molar dele? Ó, 12 do carbono vezes 4, 48. 48 com mais 8, 56 gramas por mol. Ou seja, 1 mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas, são 56 gramas. O ferro metálico, o átomo de ferro, tem massa atômica 56U. Então ele tem massa molar 56 gramas por mol. Ou seja, um número de Avogadro de buteno, 1 mol de buteno, tem a mesma massa que 1 mol de ferro metálico. Tá certa a afirmação também, verdadeira. Então as corretas são a 2, a 4, a 8 e a 16. Ou seja, a resposta dessa questão seria 30. Beleza? Bom, então você viu que na verdade os itens 8 e 16 não são diretamente relacionados à questão dos gases, mas sim à questão do mol, da constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23 ali. Belezinha? Chegamos ao final de mais uma aula, mais uma batalha vencida por você, hein? Que legal! Então a gente se vê num próximo vídeo aí, não se esquece, se inscreva aqui no canal e já deixa aquele like. Goodbye, como eles dizem lá.